Bom dia, irmãos queridos. Sou o pastor Ercídio e lerei para vocês a narrativa do fim da terceira viagem missionária de Paulo e sobre como ele foi preso ao chegar em Jerusalém. Antes de iniciar, gostaria de mencionar alguma coisa que ficou no capítulo anterior e que é interessante relembrar para poder entender o que nós vamos ler em seguida. Paulo e seus companheiros estavam a caminho de Mileto, fazendo a sua viagem de volta a Cesareia, para depois prosseguir para Jerusalém. Durante a viagem, ele havia mandado convocar os líderes da igreja em Éfeso para encontrá-lo em Mileto, onde daria a eles o seu testemunho de dedicação e comprometimento com o Evangelho de Cristo. Ao final do encontro, ele se ajoelhou e orou com todos os presentes. Seguiu-se uma cena de grande consternação entre todos, quando Paulo revelou que eles não mais o veriam. Eles o abraçavam e beijavam, e com muito choro, conforme mencionado no capítulo 20, apresentado ontem pelo pastor Jonas. Foi neste clima de profunda tristeza que Paulo, Silas e Lucas partiram de Mileto. Depois de nos despedirmos, navegamos direto para Cós. No outro dia, alcançamos Rhodes e, enquanto fomos para Pátara, ali tomamos o navio que estava partindo para a província síria da Fenícia. Ao avistarmos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio descarregou. Descemos em terra, procuramos os crentes do lugar e ficamos com eles uma semana. Esses discípulos avisaram a Paulo. O Espírito Santo profetizava por meio deles que não seguisse para Jerusalém. No fim da semana, quando voltamos para o navio, a igreja inteira, com as esposas e filhos, desceu conosco à praia, onde nós oramos e fizemos as nossas despedidas. Então fomos para bordo e eles voltaram para casa. A escala seguinte, depois de deixarmos Tiro, foi Ptolomaida, onde cumprimentamos os crentes, mas só ficamos um dia. Dali prosseguimos para Cesareia, onde ficamos na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas solteiras que possuíam o dom da profecia. Durante a nossa permanência de diversos dias, um homem chamado Ágapo, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judéia e nos visitou. Ágapo tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e disse: o Espírito Santo afirma, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos romanos. Ao ouvir isto, todos nós, os que estão do lugar e os companheiros dele de viagem, suplicamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Porém, ele disse: por que esse choro todo? Vocês me estão despedaçando o coração.
pois eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Quando se tornou evidente que não podíamos fazer Paulo mudar de opinião, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Logo depois disto, arrumamos a nossa bagagem e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e, ao chegarmos, hospedamos na casa de Nasson, nascido em Chipre, um dos crentes antigos. E todos os crentes de Jerusalém nos receberam com muito prazer. No segundo dia, Paulo nos levou com ele para nos encontrarmos com Tiago e os líderes da igreja de Jerusalém. Depois que nos cumprimentamos, Paulo contou muitas coisas que Deus havia realizado entre os não-judeus por meio do trabalho dele. Eles deram glória a Deus, mas depois disseram: você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles insistem muito em que os cristãos judeus devem continuar a seguir as tradições e os costumes judaicos. Os nossos cristãos judeus aqui de Jerusalém foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos e proíbe a circuncisão dos filhos deles. O que se pode fazer agora? Porque é certo que eles saberão que você chegou. Nós sugerimos o seguinte: temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer alguns votos voluntários. Vá com eles ao templo, mande rapar a sua própria cabeça também e pague para que eles rapem. Assim, todo mundo saberá que você aprova este costume para os cristãos hebreus e que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar nestes assuntos. Quanto aos cristãos estrangeiros, não estamos pedindo de modo nenhum que sigam estes costumes judaicos, a não ser aqueles pontos sobre os quais já escrevemos a eles: não comer alimento oferecido aos ídolos, não comer carne de animais estrangulados sem sangrar e não praticar a fornicação. Diante disto, Paulo concordou com as exigências deles e no outro dia foi com os homens ao templo para a cerimônia, tornando público por esta forma o seu voto de oferecer, juntamente com os outros, um sacrifício 7 dias depois. Quase já tinham passado 7 dias quando os judeus da Turquia viram Paulo no templo e levantaram um motim contra ele. Agarraram-no, gritando: homem de Israel, acudam, acudam, esse é o homem que prega contra o nosso povo e diz a todo mundo que não obedeça às leis judaicas. Ele não respeita nem o templo, pois traz gente que não pode entrar nele. Porque antes eles tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, estrangeiro de Éfeso, da Turquia, e pensaram que Paulo tinha levado Trófimo para dentro do templo. Toda a população da cidade ficou alvoroçada com estas acusações e se formou logo uma grande confusão. Arrastaram Paulo para fora do templo e imediatamente os portões foram fechados atrás dele. Quando procuraram matar Paulo, chegou ao comandante da guarnição romana a notícia de que toda Jerusalém estava em confusão.
Ele mandou sair apressadamente os soldados e os oficiais e correu para o meio da multidão. Quando o povo viu as tropas chegando, deixaram de bater em Paulo. O comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Então perguntou à multidão quem era ele e o que tinha feito. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Quando ele viu que não conseguia nada, em toda aquela confusão, mandou que levassem Paulo para uma fortaleza. Quando eles chegaram nas escadarias, a multidão havia se tornado tão violenta que os soldados levantaram Paulo nos ombros para proteger. E a multidão ia atrás gritando, fora com ele, fora com ele. Quando Paulo estava para ser posto para dentro da fortaleza, disse ao comandante, posso dar uma palavra ao Senhor? Você sabe grego? Perguntou o comandante surpreso. Você não é aquele egípcio que chefiou uma rebelião há poucos anos e levou com ele ao deserto 4.000 membros dos assassinos? Não, respondeu Paulo. Eu sou judeu de Tarso, da Cilícia, que não é uma cidade pequena. Peço permissão para falar a esta gente. O comandante concordou. Então Paulo ficou de pé nas escadarias e fez sinal ao povo para que ficasse quieto. Logo, um profundo silêncio dominou a multidão e ele falou em hebraico, dizendo o seguinte: no capítulo 22, encontra-se a defesa de Paulo quanto às falsas acusações feitas pelos judeus para matarem a Paulo. Mas isto é assunto para o pastor que apresentará o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Que Deus os abençoe.